Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão? Como foi a semana de vocês, meus amores? Tudo bem? Tudo tranquila, né? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai dar início ao conteúdo fração de um número, tá certo? Só que antes da gente iniciar essa aula, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês continuem, gente, colocando nos comentários da plataforma a participação de vocês, assistindo aos vídeos e fazendo as lives. Isso é importantíssimo, tá certo? Então agora eu vou fazer a chamada para a gente iniciar com a nossa aula de hoje, tá? Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória. Certo, meus amores? Então agora a gente vai para a atividade de hoje, tá bom? Então vamos lá. Fração de um número, tá? A gente tem aqui uma fração, 4/5 de 30. Como é que eu vou descobrir o número aqui? Qual número é? O que é que eu vou fazer aqui? Então vejam, a gente sempre vai pegar esse número aqui, que é trabalhado, né, que foi trazido para nós, que é o 30, no caso aqui, tá? E aí a gente vai dividir o número dado pelo denominador, que é 5. 30 dividido por 5, bem básico, a gente vai ter 6. Então, esse resultado que eu encontrei aqui, 6, eu vou multiplicar pelo numerador da fração, que é 4. E aí eu vou ter 24. Então, o número dessa fração é 24. Tá? Então, a gente tem aqui 24. Vou fazer para vocês mais alguns exemplos para que vocês peguem a prática, tá? Olha só, vou colocar aqui para vocês 7/9 de 54. Vou colocar 1/8 de 48 e depois eu coloco mais, tá? Então eu vou pegar 54 e vou dividir por 9. E aí, meus amores, eu vou ter 6. Então, eu vou pegar o resultado encontrado, que é 6, e vou multiplicar por 7. E aí, eu vou ter 42. Esse é o resultado aqui, 42. Vocês percebem que, para que a gente encontre o número dessa fração, a gente tem que pegar o valor dado, 48 aqui, dividido pelo denominador, que é 8, tá? E aí eu vou ter 6. E o número dado, 6, vou multiplicar por 1, que é igual a 6. Vocês percebem a regra? Como a gente está fazendo aqui, a gente tem que pegar o número dado, tá? 1/8 de 48, foi nos dado 48. A gente vai dividir por 8, que é igual a 6. E o valor encontrado dessa divisão do número pelo denominador, que foi 6, eu vou multiplicar o numerador. E aí a gente vai encontrar o número que essa fração está pedindo, certo? Vou fazer aqui para vocês mais um último exemplo. 2/9 de 54. 2/9 para vocês de 54. Então, eu vou colocar aqui 54 dividido por 9. E eu vou ter 6. O fato de todos os valores da divisão dar 6 não quer dizer que todos os que vocês pegar para dividir vai dar 6. Isso aqui é uma mera coincidência dos exemplos que eu estou colocando para vocês aqui, tá certo? Então, 6 multiplicado por 2 é igual
a 12, certo? Então, a gente vai ter o número apresentado para a gente, dividido pelo denominador, e o resultado dessa divisão a gente vai multiplicar pelo numerador. E aí sim é que a gente encontra o número dessa fração, que é 12, certo? Então, agora eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de matemática de vocês e abrissem na página 79, tá? Então, vejam só, aqui no nosso livro, ele diz o seguinte: analise o problema a seguir. Juscelino guardou suas economias para comprar presentes de Natal para seus sobrinhos, Ana, Henrique, Mateus, Clara e Júlia. O presente de Júlia custará 2/5 da quantia que Juscelino conseguiu juntar. Como podemos fazer para saber quanto vale 2/5 de 100 reais, ou seja, a fração do número em questão? Primeiro, precisamos descobrir quanto vale a parte tomada do inteiro, ou seja, em quantas partes o inteiro foi dividido. Para isso, devemos dividir o inteiro pelo denominador da fração da questão, tá? Que é justamente o inteiro aqui, 54. Estou dando aqui um exemplo aleatório que eu fiz para representar em palavras o que está sendo tratado na questão, dividido pelo denominador, que no caso aqui foi 9. Já sabemos que 1/5 de 100 equivale a 20. Deixa eu colocar aqui na prática para vocês aqui. 1/5 de 100. 100, que é o inteiro, o número total, dividido pelo denominador da fração, que é 5. Tá certo, meus amores? Que vai ser igual a 20. É isso que a questão está trazendo para a gente. Agora precisamos saber quanto vale 2/5, que corresponde ao preço do presente de Júlia. Então, a gente vai fazer 2 vezes 1/5, que é igual a 2/5 vezes 20. Vocês sabem que aqui, quando não tem nenhum número embaixo da fração, equivale a 1. Então, eu vou ter 40 sobre 5, ou a gente tem aqui, né? Que a gente pode dividir também aqui, que o resultado vai dar 8, se a gente for simplificar. 2/5 de 100 reais equivale a 40 reais. Quanto restará para os demais presentes? Aí fica fácil. Aqui, eles não estão levando em consideração o denominador, né? Só 40 mesmo. Então, a gente vai também fazer da mesma forma. Já que eles não estão levando em consideração, a gente vai fazer da mesma forma. 40. E aqui eu não vou precisar colocar. Só apagar. 40. Já que a gente já sabe que 20 é o valor de 1/5, então ele só multiplicou o 2. E aí a gente tem 40 reais. Então, quanto restará para os demais presentes? Então, a gente vai ter 100 menos 40, que é igual a 60. Ou seja, 60 de 3/5 de 100. Restarão 60 reais. Também podemos descobrir a fração que o número representa em relação a outro, tá? Porque aqui, gente, no final, que a gente faz essa divisão, a gente tem que multiplicar 20 pelo numerador, que é 1. Então, vai dar 20. Esse vai ser o resultado final, que vai dar 20. Só que ele quer saber quanto equivale 20 dessas duas vezes dos 2/5 da fração. Então, como eu já sei que eu tenho 1/5 de 20, eu tenho que multiplicar 20 por 2, que será igual a 40. E no final, que eu terei 100, que é o valor total, menos 40, eu vou ter o valor em reais que ele vai gastar, que vai ser aqui de 60 reais.
Aqui na fração de um número, percebam que após a gente trabalhar com o denominador, que a gente dividir o número pelo denominador, a gente já pode trabalhar com as multiplicações, tá? E nesse caso em questão aqui, além da multiplicação ao final, para a gente encontrar o valor em reais que era necessário, a gente utilizou a subtração, tá? Então, a gente vai para o primeiro quesito, que eu vou explicar para vocês algumas dessas questões de tarefa de casa, tá? Olha só aqui. Primeiro quesito. Letra A. 2/7 de 49. 2/7 de 49. O que é que a gente faz aqui? A gente pega o número dado, que é 49, divide pelo denominador, que é 7. 49 dividido por 7 é 7. Porque vocês sabem que 7 vezes 7 é 49. Gente, como a gente tem aqui algumas divisões que são básicas, que é só a gente trabalhar na multiplicação, eu já estou indo direto, até porque divisão a gente já trabalhou detalhadamente. Então, eu vou pegar o resultado, que foi 7, e vou multiplicar pelo numerador, que é 2. 7 vezes 2, 14. Esse é o resultado da letra A do primeiro, 14. Vou fazer a letra B também. Fazer aqui a letra B para vocês. Na letra B, a gente vai ter 3/6 de 36. Correto? Correto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o número dado, que foi 36, vou dividir por 6. 36 dividido por 6 é 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. E vou pegar o 6 aqui, vou multiplicar por 3, que vai ser igual a 18. Esse é o valor que a gente vai encontrar nessa fração. Então, dessa mesma forma que eu fiz para vocês a letra A e a letra B, vocês vão fazer a letra C, a D, a E e a F, certo? E aí eu vou fazer o segundo quesito para vocês, a letra A. Vejam só, os funcionários de uma fábrica de sapatos entraram em greve, pois estão reivindicando melhores condições de trabalho. Na greve, acordaram com a empresa que a fábrica produziria uma capacidade reduzida a 2/5 de sua produção normal. Sabendo que, de segunda a sexta, a fábrica produz 200 pares de sapatos por dia, quantos ele passará a produzir sob o efeito da greve? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vai ser 2/5 de 200, tá? Então, esse é o valor que a gente vai fazer na letra A. 2/5, porque 2/5 é a fração dada, e 200 é o número de pares de sapatos que ela passa a produzir. 2/5 de 200. Então, a gente vai colocar 200 dividido por 5, a gente vai ter 40. E 40, que foi o número encontrado, a gente vai multiplicar por 2. Será igual a 80. Esse é o valor. 80 pares de sapatos por dia. Certo? Esse é o valor. Tá? Então, vocês vão fazer a letra B, que diz assim: nos fins de semana, a fábrica reduz a produção diária pela metade. Com a greve, quantos pares serão feitos em um fim de semana? Então, vejam, se ele dizia que eram, vou fazer isso aqui para vocês também explicar. Se eles diziam que eram 200 pares, né? Foi reduzido pela metade, então a gente vai dividir por 2. Vai dar 100. Já sabemos disso. E com a greve, quantos pares serão feitos no fim de semana? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esses pares de sapato, que foi 100 que a gente encontrou, e vai dividir por 5, porque não são 5 dias da semana, e aí a gente vai ter 20, correto? É o valor que a gente vai encontrar. E aí depois a gente vai fazer a multiplicação. 2 vezes 20, e é igual, porque a gente não sabe que a fração aqui é 2/5. 2 vezes 20 vai dar
40. E 40 vezes 2, 80. O que isso quer dizer que 80 pares nos dias de fim de semana. Quer dizer que nos dias de fim de semana, nos últimos 2 dias, que a gente multiplicou, porque a gente sabe que de segunda a sexta são 5 dias. Só que ele só quer o do fim de semana, que é sábado e domingo. Então, eles vão ter que multiplicar o valor dado por 20 aqui, que é dividido pela metade, por 5, olha, da fração, multiplicado por 2, que são os 2 dias, que vai dar 40. E 40 multiplicado novamente por 2, ó, aqui, ó, do numerador, que vai dar 80 pares nos dias de final de semana. Certo? Já no terceiro, ele diz assim: leia a curiosidade a seguir. As tartarugas são verdadeiros avós dos oceanos. Uma tartaruga pode viver até 150 anos, o dobro da expectativa de vida dos seres humanos em países como o Brasil, em que as pessoas vivem em média 75 anos. As espécies de tartarugas que chegam a pôr 120 ovos em cada postura, mas destes apenas 90 conseguem eclodir. No Brasil há um projeto muito bacana que cuida desses répteis em todo o litoral, o Projeto Tamar. Você pode conhecer mais sobre a vida desses adoráveis animais acessando a página do projeto. Letra A. Imagine que pesquisadores encontraram uma tartaruga com aproximadamente 50 anos. Que fração representa a idade desse animal comparada à idade que ele pode atingir? Que é 150, que é de 150. Então vejam só. O que é que vocês vão ter que fazer aqui? Primeiro de tudo, vou explicar essa aqui para vocês. Primeiro de tudo, lembrando que a gente está trabalhando com fração de um número, né? Tem que ter um número e a fração. 150 é a idade que ela pode atingir, mas ela só tem 50 anos. Então, primeiro vai ter que dividir 150 por 50, que será igual a 3. Primeiro ponto a gente já fez. Então, eu sei que me refere a uma tartaruga e ele vai ter 3, que é a estimativa aqui. Então, trazendo isso para a fração, a gente vai ter 1/3. O numerador equivale à tartaruga que foi encontrada, que foi uma, e o terço equivale à expectativa aqui, porque é de 150 anos, mas ela tem 50. Então, o inteiro será 3. Então, já tem uma fração, que é 1/3. Dito isso, a gente vai fazer aqui 1/3, tá? De 150. Aí é só resolver. 150 dividido por 3, a gente vai ter aqui 150 dividido por 3, 50, multiplicado por 1 é igual a 50, tá? Esse é o valor, 50. Dizendo que 50 mais 50 mais 50 é igual a 150. Então, o valor encontrado aqui é de 50 anos. A fração que vai representar essa idade, que é o que a questão pediu, a gente já encontrou, que é 1/3, tá? Mas só para finalizar e fazer o método que a gente conhece, 50, tá? Na letra B, que fração pode representar a quantidade de ovos que chegam a eclodir em uma postura de uma tartaruga? 120, né? Ele fala aqui que ela posta 120. Só que aí, gente, só chega a eclodir 90. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse 120, tá? Da tartaruga. E a gente vai dividir por 4. Por que por 4? Porque se só chega a ser 90, a gente tem que ter um divisor comum que se aproxime aqui, né? E aí a gente sabe que 120 dividido por 4 é 30, tá? Deixa eu também trabalhar isso aqui com vocês. Olha só. 120 dividido por 4 é 30. 30 mais 30 mais 30 é igual a 90, que são os ovos que chegam a eclodir. 90. Mas, se ela posta 120, mas só chega a eclodir 90.
Então, o que eu quero de vocês, a fração que eu quero que vocês coloquem aí vai ser 3 sobre 4 de 120. Certo, meus amores? Essa é a fração aqui. Por que 3? Porque ela, aqui, meus amores, está só tendo, tá? 120 ovos durante a postura, só que só 90 é que podem incluir. Então só foram 1, 2, 3. 3 vezes de 30, que foi igual a 90. Então 4, que é o inteiro, que assim a gente pode trabalhar, e 3, que são as 3 vezes de 30, que dá 90, que foi o que foi o Claudinho. E nessas duas questões, ele queria que a gente encontrasse a fração, que no caso aqui é 3 quartos, certo? Então depois vocês vão fazer o quarto, tá? E o quinto quesito também, certo, meus amores? Sobre esse conteúdo, tá? Que é sobre fração de um número. E também vão fazer a página 82, que é da mesma forma que eu respondi essas questões, pegando o número, dividindo pelo denominador e o resultado dessa divisão multiplicando pelo numerador. Todas essas. Qualquer dúvida, vocês colocam aqui nos comentários da plataforma. Enfim, meus amores, é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês e até terça-feira com mais um vídeo. Tenham um ótimo final de semana, um bom feriado de 7 de setembro. Um beijo, olha.